Iniciando a explicação do código, né? Esse aqui foi a estrutura das pilhas, filas e array for busy people. E eu optei por usar JavaScript mesmo no espaço de desenvolvimento do Observable para fazer essa estrutura de notebook, né? Eu acho que fica mais fácil, né? Então, a primeira estrutura de dados implementada foi a pilha, né? Que é uma estrutura onde a gente está operando no último item, basicamente, né? Em uma das pontas, e a ponta escolhida foi a última a ser operada, né? E é uma estrutura relativamente simples, até por conta da linguagem escolhida, ela já teria ferramentas para fazer isso de forma bem simples. Então a gente tem um array, né? E esse array ele do próprio JavaScript, e aqui você consegue ter a função de inserção dela, né? Onde você insere um item, e aí você dá o push nesse item, né? Que consiste em inserir ele no fim da fila, e o delete, que é basicamente um pop, né? Então ele apaga a última coisa da pilha, né? E retorna esse valor. A única coisa que tem de mais aqui é verificar se é uma pilha vazia, né? Para não excluir uma pilha que não tem nada a ser excluído. Então ela verifica aqui, né? Ela chamando essa função que retorna se o tamanho dela é igual a zero, né? E aí se for, ele faz o pop, se não for, não acontece nada. Então aqui eu já deixei os testes para explicar, então tem um insert aqui do 1, 2, 3, e o array ele fica na ordem, né? 1, 2, 3, certinho, sem muito mistério. E aí na deleção, ou seja, já tem aqui o mesmo insert que foi dado, então é esse mesmo array que está sendo trabalhado, e quando dá o delete nele, né, ele faz aqui o pop, então ele apaga o último valor inserido, que foi esse 3, e retorna o valor, né? E feito isso, né, o próximo é uma fila, que é muito semelhante até à própria pilha, só que ela tem deleção no primeiro elemento, né, no primeiro elemento inserido, e a inserção é no final da fila. Então a gente tem aqui o mesmo constructor, né, com um array simples do JavaScript, e o push é basicamente a mesma coisa, visto que aqui também está inserindo no último elemento. Mas aqui a gente tem o delete, né, que vai basicamente fazer o pop, vai fazer o shift, e aqui eu optei por retornar, né, para retornar o valor da primeiro valor da fila. Eu achei que seria mais interessante, né? Então, se for vazio, se ela não estiver vazia, ela deleta normal. E aqui tem essa função de topo, né, que é só para basicamente saber qual é a posição do vetor do topo, porque para a implementação do Array for Busy People, eu quis usar uma fila, essa fila especificamente, que é construída com array, né? Então eu queria ter uma função de topo para saber qual era o topo da fila, basicamente, né? Aqui nos testes de inserção a gente tem normal, a mesma coisa, né? Insere 1, 2, 3, ela segue a ordem direitinho. Só que aqui quando eu deleto, ela dá o shift no primeiro valor adicionado, que é o 1. Né? E aqui no Array for Busy People a gente tem uma estrutura que ela é o seguinte. Ela recebe um valor padrão e um tamanho, e aí ela vai criar uma estrutura de dados onde o usuário ele vai estar alterando, né, as posições dentro desse valor, desse tamanho determinado. E quando ele quiser pegar um valor que não foi editado ainda, esse valor está na situação padrão, né? E é basicamente isso. A única regra que eu me recordo é que a gente tinha que usar basicamente os arrays, né? E sem estar manipulando o bit diretamente. Acho que isso está mais conectado para o uso de ponteiros e coisas do tipo em outras linguagens aqui. Nesse caso não é o que é mexer, né? Então aqui a gente tem a classe do array for busy people, né? E aí dentro de lá o busy people tem duas funções, né? A init, então é basicamente esse constructor no caso, onde recebe um valor padrão e tamanho. Para facilitar meus testes, eu coloquei o valor padrão sendo menos 1 e o tamanho igual a 10, então tudo estava rodando lá embaixo facilitaria, né? E aí ela está criando três vetores, três arrays no caso, né? O primeiro é um array de 32 definido com tamanho explícito, né, com tamanho 10, que é onde esse aqui é realmente o array for busy people. É essa aqui onde a gente está operando, né? Tem uma fila que é estruturada para guardar os índices que foram alterados, né? E aí ela é muito mais para validar esse código. E como ela foi usada com array, ela está confortável. O código dessa fila aqui, ele poderia tranquilamente estar aqui dentro, né? Mas eu optei por fazer assim porque seria mais fácil de usar as funções. Seria menos custoso na implementação, né? E, enfim, quanto ao uso, aí são outros detalhes. E também tem um outro vetor dos elementos, né? Que é para eu saber quais elementos foram alterados e para onde eles estão apontando. Além disso, aqui também estou setando o tamanho, né, que vem como argumento ou como valor padrão,
E o valor padrão, que também, né, já vem definido aqui direitinho. Para isso, acho que é mais fácil explicar set primeiro, apesar da ordem aqui, então, daqui, né? Para setar um valor, eu passo o índice da lista que eu quero alterar e o valor a ser alterado, né? E aí, feito isso, eu chego, primeiramente, onde tem os índices, né? A fila onde eu estou guardando quais índices eu estou alterando. Eu insiro nela o índice que eu alterei. Depois disso, eu coloco na lista de elementos, né, o tamanho dela, ou seja, na lista de elementos, a posição relativa ao índice colocado. Por exemplo, no array 1, 2, 3, 4, 5, né? Vamos supor que ele tem esses valores, né? Essas posições. Vai de 1 a 5, de 0 a 5, perdão. No momento em que eu altero o índice 5, né, ele vai apontar lá nesse negócio de elementos, o índice 5 desse vetor de elementos vai apontar, vai ter um valor igual ao topo, né, da lista de índices. Ou seja, ele vai estar sempre apontando para a última posição da lista de índices, para eu saber qual o índice que foi alterado. Ou seja, a partir desse array, como é que eu posso dizer, auxiliar, ele consegue me apontar na lista de índices qual que eu estou usando. Isso vai ficar mais claro quando eu estiver explicando se é definido ou não definido, né? Mas, depois de fazer esses dois usos auxiliares, vamos dizer assim, a gente tem a estrutura, o índice mesmo em si, né? Então, na posição que foi definida, eu recebo o valor e acabou. Só que toda essa confusão com o índice secundário e com a fila, ela é para eu saber se ele foi definido ou não, né? E aqui a gente consegue fazer as verificações. Para eu saber se um valor foi definido, eu preciso saber se o índice é menor que o tamanho, né? Ou seja, se ele está dentro ali do valor do tamanho definido. Eu preciso saber se no índice, né, do valor de elementos é maior ou igual a zero, ou seja, se ele está apontando para uma posição válida no meu vetor de índices, né? Se meu elementos está apontando para uma posição válida no meu vetor de índices, é isso que eu estou verificando aqui, né? E aqui eu estou verificando se está entre 1 e o topo, que seria basicamente fazer essas duas verificações aqui. Isso aqui é redundante, eu possivelmente poderia eliminar até, mas eu optei por deixar. Porque caso tenha algum erro, né, aqui no topo, ou caso tenha algum erro aqui no 1, por algum motivo eu consigo fazer essa verificação, como ela é de E, né, ela é de ex, então eu preciso de todas elas. Então é só mais uma forma de ter certeza que está definido. E além disso, né, uma coisa que eu preciso verificar é realmente se a função de busca dela está funcionando. Então, eu tenho dentro da função de elementos com índice definido, aí eu retorno a posição na fila, e aí com a posição na fila, eu vou ter, quando eu colocar aqui nos meus itens, né, do índice tem que ser igual ao índice mesmo. Ou seja, isso aqui vai ser explicado melhor nos elementos. Mas eu consigo verificar no próprio índice ali se está tudo certinho, né? Se eles estão apontando corretamente as duas coisas auxiliares. E aí, explicando aqui nos testes, né? Basicamente o primeiro teste é testando essas duas validações aqui, né? Se está entre 1 e o topo, e se está igual ali ao item, e tá, né? Tipo, eles foram setados nesses valores, então o índice 9 ele tem que estar realmente verdadeiro, e aqui o índice 9 ele também tem que ser apontado para ele mesmo quando eu faço a verificação. Aqui é verificando se a definição funciona, então eu defini na posição 9, depois eu verifico se está definido, é verdadeiro. Aqui é o mesmo array de cima, ele não está definido em 8 e está apontando como false, então também está funcionando. E aqui é realmente vendo se está utilizando, né? Então eu defini na posição 3, 6 e 9 os vetores 11, 12 e 13, como pode ver está verificado. E aqui eu pego na posição 3 e altero, né, de 11 para 14, e que também está verificado, tudo corretamente. Aqui verificando os get, né, então eu consigo dar um get definido, né, para o valor que foi definido, ou seja, a posição 3 está definida, deveria me apontar 11, e me aponta 11. E aqui deveria apontar menos 1, porque está indefinida a posição 10, né, e ela me aponta certinho a posição menos 1, sem estresse. Inclusive a posição 10 nem existe, né, em índice. Então justamente fazendo essa verificação se os elementos estão menores aqui que o tamanho ou menores do que o topo, né? Tanto faz. Essas duas aqui elas vão ser redundantes nesse caso. E com isso a gente encerra aqui a biblioteca com a fila, a pilha e o array do busy people. Aparentemente tudo correto, né? E é isso.